Para você que está conosco, uma ótima noite. Nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor na grande jornada. Lembrando a você, nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Mairinque. Estamos aqui na rua 9 de julho, 348, no centro, no coração da nossa amada cidade. E hoje aqui, nesta quarta-feira, estamos juntos aqui para mais uma porção aqui importante desta jornada. Hoje comigo aqui, nosso irmão Diácono Wesley. Boa noite, irmãos, graças e paz. E vamos juntos aqui caminhar, então, para louvor do nome de Cristo. Hoje, um capítulo curto aqui para nós lermos, mas importantíssimo para a nossa história, né, meu irmão? Bastante. Importantíssimo porque vai falar das cidades refúgio, né? Onde Deus havia já estabelecido com Moisés, já havia dito isso desde já há muito tempo atrás para o povo, né? Nós vamos encontrar registros disso lá em Números capítulo 35, em Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ver essas relações, então, com as cidades refúgio que Deus, então, já havia estabelecido para que o povo, então, recorresse a elas. E nós vamos ver aqui hoje quem deveria recorrer a esta cidade e depois vamos aplicar isso aqui ao nosso coração. Nada disso nós vamos fazer sem antes de orar, né? Ou vamos aqui orar primeiro para depois caminharmos assim. Vamos lá, vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Senhor fiel e bondoso, damos graças a Ti por esta noite. Que o Senhor, ó Pai, aqueça o nosso coração. E que esta palavra aqui, de fato, encontre guarida e refugie o coração deste e desta que estão conosco. Abençoa-nos nesta grande jornada, neste livro tão importante de Josué, falando conosco, ó Pai, nesta reta final que já estamos. Tudo para a glória e para louvor do nome de Jesus. Amém. Muito bem. O capítulo hoje é curto, então você acompanha aí na sua Bíblia ou acompanha na projeção. E nós vamos ler todo este capítulo extenso, hein, Wesley? 9 versículos, né? Então vamos lá, vamos ler essa palavra aqui, abençoadora. Diz a palavra de Deus, Josué 20, versículo 1, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outras cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés. Para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e esperará o seu caso e exporá o seu caso perante os ouvidos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Então, esse texto aqui mostra para nós, então, o cuidado de Deus já com o seu povo. Lembrando você que o capítulo 19, né? Desde o capítulo 13 até o capítulo 19, Deus ordenou a Josué que agora dividisse as heranças, né, as terras. E agora, depois que estas heranças foram divididas, Deus agora exige que o povo doe. Deus abençoou dando a terra. Agora, o povo vai doar parte dessa terra, né, as cidades,
para que essas cidades sirvam então de cidade de refúgio, cumprindo então a palavra do Senhor, como nós já temos falado aqui. É interessante essa perspectiva então de cidade de refúgio, porque vai falar de um lugar então de abrigo, né? Trazendo para os nossos dias de asilo, né? A gente vê muito hoje asilo político, né? Mas aqui no caso era para um homicídio que houvesse, né, ou tivesse acontecido ali, mas tinha um detalhe, esse homicídio não era de qualquer forma, né, Wesley? Como é que era? Tinha que ser um homicida, só aquele que fez... O homicídio culposo, né? que seria o que nós chamamos hoje de homicídio culposo. Não... culposo. Lembra disso, né? Na lei de hoje, o culposo é aquele que não faz com intenção, né? Não tem intenção de fazê-lo, né? Então, trazendo para os nossos dias, seria aquilo que a lei hoje, que rege o nosso país, chama de homicídio culposo. Ele fez por ignorância, né? Como o texto diz aqui, então, fez sem o querer, como diz o versículo 3, aí termina o versículo 3 dizendo, então, ó, alguma pessoa, né, ou matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. A lei era assim, se alguém matasse alguém da família, um membro da família ia vingar a morte. Só que, se fosse uma morte, então, que não era pré-meditada, né, foi uma morte ali, aconteceu ali, fugiu do controle, acabou surgindo a morte de alguém, não foi por querer, vamos dizer assim, arquitetada, né, armado, planejada aquele plano, né, para matar alguém, essa pessoa então podia correr, fugir para estas cidades, a cidade chamada refúgio aqui, né, e essas cidades estão bem localizadas. Se você observa aqui, ó, no nosso mapa aqui, ó, você vai ver aqui que as cidades estão bem localizadas aqui, tanto para o pessoal que está lá em cima, quanto para o pessoal que está aqui embaixo, ó. Tem cidade aqui, tem cidade atrás do Wesley ali, ó, né? Bezerra atrás do Wesley aqui, ó. Então, observa aqui que as cidades estão estrategicamente divididas para que o povo, tanto do sul como do norte, tivesse para onde se refugiar, né? Sim. Interessante é que, nesse versículo 3... a gente vê que, por mais que não tivesse intenção, se fosse pego fora dessa cidade de refúgio, o Vingador tinha direito de matá-lo, né? Então, por mais que tivesse essa questão da não intenção, né, ainda era a lei. A lei era Sim. essa e tinha que ser cumprida. Sim, porque era a famosa lei antiga, chamada lei do talhão, né? Olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Matou, vai morrer. Então, era nessa perspectiva, então, que se a pessoa fez de maneira inocente, aspas aí, né? Ainda fez, ela, fez, mas corria para a cidade de refúgio, chegava lá, o texto diz, então, que chegava lá na cidade, os anciãos daquelas cidades, então, se reuniam ali, na porta da cidade, ouviam o que aconteceu, por que você está aqui, né? Tinha aquele bate-papo ali, julgavam aquela pessoa, e essa pessoa, então, podia entrar e ficar ali, né? E interessante aqui, Wesley, que essa pessoa habitaria ali até que o sumo sacerdote morresse, gente. Por que isso, será, meu Deus? Mas pessoa, vamos trazer para hoje, você tem que ficar refugiado até que o pastor viva, que vai ter gente querendo matar o pastor. Misericórdia, misericórdia. Mas, então, enquanto o sumo sacerdote que tivesse ali, então, tratado este assunto, vivesse, essa pessoa não poderia ser atacada, né? Não podia morrer por aquele crime, né? Que mesmo sendo ali culposo, né? Não era com o dolo, né? Ou naquela intenção mesmo ali, as situações foram avançando e acabou chegando à morte, né? Então, esse é o crime, então, que nós chamamos hoje de crime culposo, né? E o crime doloso, qual que é? Premeditado. O doloso é aquele que a pessoa arquitetado planejou ali, eu vou pegar ele ali, vou esperar ele sair do trabalho, vou esperar acontecer isso, acontecer aquilo. Então, esse aí é o crime doloso, tá? Entenda isso, culposo, doloso, uma salada na nossa cabeça, mas dá pra gente entender, tá? São palavras, né, articulações aí de cunho jurídico, mas vale aí para você saber um pouco sobre a lei também, que é na Bíblia e que também estão aqui para os dias de hoje também para serem cumpridos.
Cada uma dessas cidades, então, aqui estabelecidas, diz aqui para nós, o versículo 7, né? Que cada uma dessas cidades tinha um significado, não só pela localização, mas pelos próprios nomes que elas tinham, né? O primeiro aqui é Quedes. Quedes aí, você lembra, Wesley? É? Lugar santo. Lugar santo. Por que um lugar santo? Porque a pessoa que cometia o adultério, cometia o homicídio, era uma pessoa impura. Então, um lugar santo para um impuro. Então, para tratar o coração impuro, ela ficaria, então, no lugar santo. Veja como Deus vai trabalhando as coisas e a importância, então, de nós sabermos aqui os nomes, né, de cada uma dessas cidades. O segundo nome aí, me ajude aí, Wesley. Siquém. Segundo nome é Siquém, que é Ombro. Ombro para aquele que agora tem que fugir. E essa pessoa, nessa fuga alucinante, se cansava, né? Então, lembra de uma coisa, então. Siquém é ombro para aquele que está cansado de correr, corre para lá, corre para cá, corre de situações. Então, essa pessoa se refugiava lá em Siquém e recebia, então, esse ombro, esse descanso lá no Senhor. Eu me lembro de um filme, né? Nacional, né? Daqui do Brasil mesmo. Até o ator principal lá é o Rodrigo Santoro, que se chama Abril Despedaçado, que conta essa história dessas revanches, né, dessas rivalidades familiares. O meu pai ia lá, matava o seu pai, aí você vinha e matava o meu irmão, e matava o irmão, matava o irmão, e matava esse, matava aquele. Era uma matança só. Então aqui se estabelece as cidades refúgio para que isso não acontecesse. Bom, caminhando aqui, a outra cidade, a terceira cidade, é a cidade de Hebron, ou Kiriat Arba, né? Que é o lugar onde o Caleb conquistou, né? E depois, então, se tornou Hebron aqui, que é também... O que é Hebron aí, Wesley? Comunhão. Hebron é um lugar de comunhão, um lugar de união, para aquele, então, que tá longe, ou está aflito, está sozinho, cansado, aflito, impuro, considerado impuro, essa pessoa precisa de comunhão. E é só ali, então, que ela vai se refugiar e ter comunhão com aquelas pessoas que vivem ali naquela cidade. Lembrando a você que essas cidades aqui, nós vamos ver sexta-feira aqui juntos, que essas cidades fazem parte das cidades dos levitas, né? Lembrando você, mas é depois de amanhã que nós vamos ver isso, tá? Sexta-feira que nós vamos estudar sobre isso. Então, nós estamos aí no 7, né? 7. Hebron. E no versículo 8 aí, Wesley, me ajude aí. Da além do Jordão. Na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer. Bezer ou Bezer, né? É uma cidade também que fala de fortaleza, não é isso? É fortaleza porque é aquele que está correndo, aquele que está fraco, né? Ele precisa da fortaleza, né? Então, lembra aqui, ó, tá aqui atrás do Wesley aqui, ó, né? Bezer está aqui atrás do Wesley. E essa cidade, então, servia de fortaleza. Em 1529, como é que chama lá o castelo lá? Coburg. Se não me engano é Coburg. O castelo onde Lutero, né, se refugiou, e dizem que foi lá que ele escreveu, então, o hino Castelo Forte, né, escreveu esse hino lá, entendendo, então, que o Senhor estava o refugiando ali naquele lugar, então, é um lugar seguro. Então, esse refúgio, então, para ele que se sentia tão fragilizado e fraco com as perseguições, então, de toda a religiosidade que havia ali, então, naqueles tempos, né? Que depois você sabe disso já, aliás, ou que antes, né? Tornou-se, então, aquilo que nós temos hoje como a Reforma Protestante em 1517, 31 de outubro de 1517. Partindo aqui, então, depois de Bezer, nós temos Ramote Gileade. Ramote Gileade é o lugar, tá aqui, ó, acima da cabeça do Wesley aqui, ó, Ramote Gileade, porque é um lugar, então, de exaltação, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àqueles que se humilham. E essa pessoa que está indo lá atrás de refúgio, ela está precisando, então, de ser tratada, e ela se humilha e fala assim, olha, eu tive que deixar minha casa, deixar minha cidade, para vir para cá, e eu estou aqui humilhando, implorando este perdão ou esse refúgio, porque eu preciso. Isso foi um ato inocente da minha parte, aconteceu, mas eu não premeditei nada disso. Então, por isso estou aqui buscando, então, esse lugar aqui. Então, eu estou me humilhando aqui
pedindo ajuda, e este lugar, então, será um lugar, então, de exaltação ou de cura, de perdão, que é o que vai acontecer posteriormente, né? Quando o sumo sacerdote morrer, se ele morrer, viu? Porque o sumo sacerdote também podia viver antes que a pessoa morresse, né? Então, ela ficaria morando ali até a sua morte, né? E, por último, temos a cidade de Golã, né? Golã é um lugar também separado do mundo, que as perseguições do mundo estão todas aí contra o povo, né? Aqui, ó, em cima da cabeça do Wesley aqui, ó, Golã, certo? Era um lugar ali perto da tribo de Manassés e estava ali num lugar separado para aquele que estava sofrendo a perseguição, então, porque a notícia corria. Fulano matou fulano, fulano pegou fulano. Então, todo mundo corria atrás, querendo ajudar na busca, né? Porque se ele fosse encontrado, como você já disse, fora da cidade, o que acontecia? Morto. Ele podia ser morto. Então, Wesley, ó, o povo quer que você olhe para eles lá, tá? Olha pro povo lá, fala com o povo lá. Né? Se você quer falar só comigo, fala com eles também lá. Conversa com esse povo aí. Bom, então Golã era um lugar separado, então, para eles também se refugiarem ali, descansarem, ou ter esse tempo, então, de segurança, né? Interessante também é que essas cidades, além de estarem localizadas em um lugar estratégico, o próprio caminho até essas cidades, elas eram preparadas, né? A sinalização, tudo era tudo feito para que as pessoas conseguissem chegar até elas. Para todo mundo poder ter acesso fácil, né? Para essas cidades. Então, veja o cuidado de Deus nisso, né? É o cuidado de Deus, irmãos, com a nossa vida. Algumas pessoas trazem, alguns comentaristas olham para as cidades refúgio e olham para a carta aos Hebreus, que nós já estudamos aqui, que é o nosso refúgio hoje em Cristo, né? É o refúgio que nós temos hoje em Cristo Jesus. Refúgio quando nós estamos fracos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos sendo humilhados, quando nós estamos impuros, quando nós estamos aí sofrendo as ações do mundo. Tudo isso serve para nós. Quando nós estamos sem direção ou com uma comunhão perfeita para a nossa vida. Então, as pessoas trazem isso, então os comentaristas trazem isso como que a igreja hoje em Cristo, o nosso refúgio é Jesus. O seu refúgio, o meu, o nosso refúgio é em Jesus hoje. Lembra disso. É o lugar seguro para a nossa vida. É até a canção que nós vamos ouvir aqui a posteriori, né? É o nosso lugar seguro, a nossa proteção é o Senhor Jesus, no Senhor Jesus. Bom, caminhando aqui, Wesley, me ajude aí. Versículo de número 9 aqui, vamos ler e pensar nele de novo. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habita entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Então era por engano. Não era, foi sem querer. Eu estava ali perto dele, eu tropecei, aí a faca foi e entrou. Sem querer, querendo. Como diz, foi sem querer, querendo, né? Então, toma cuidado aí, porque Deus sonda os corações, sabe, viu? Deus sabe e dava direção naquela época lá para o sumo sacerdote, para os líderes, né? Os anciãos, como também hoje dá a direção aí também para os juízes também, para, né? Interessante o tamanho da misericórdia de Deus é que não era somente para o povo, né? Não, para o estrangeiro também. Boa lembrança, mesmo. para o estrangeiro também. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho, antes de nós encerrarmos, Wesley, para o versículo de número 6. Habitará, pois, na mesma cidade, até que se compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias, então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa. Então, ele podia retornar e retomar sua vida, né? Depois de todo esse tempo, ele podia retomar a sua história, a sua vida. Então, até por isso que eu disse aqui, o povo, Deus, leva esse sacerdote logo, né? Misericórdia, né? Misericórdia. Mas era isso que acontecia, então, nestas cidades, então, colocadas com tanto cuidado, né? Porque tinha 3 cidades, então, que ficavam na Cisjordânia e 3 cidades que ficavam na Transjordânia. Então, toda o reino, então, de Israel, né? E depois, bem mais adiante aqui, nós estamos em 1400 aqui, vou arredondar a data, tá? Nós estamos em 1440 aqui, mais ou menos. E só lá depois, então, né, antes de Cristo, estou falando com você,
Só depois lá, né, lá pelos idos lá de 930, né, no rei Salomão, né, com a morte de Salomão, é que o reino vai se dividir. Então, tem ainda um tempo aí para o povo viver e desfrutar do reino unificado, que também é o reino unificado que o Saul, o Davi e o Salomão, eles reinaram, né, lideraram o povo, né? Também os juízes, né, que é a sequência aqui, só depois então que o reino vai dividir entre reino do norte e reino do sul, e aí vai dar dá tudo ruim, né? Vai dar tudo ruim porque o povo desobedece ao Senhor, mas é assunto para mais adiante aí que nós vamos conversando aqui sobre a palavra de Deus. Wesley, dá suas considerações finais aí sobre esse texto tão importante aqui dessas cidades estabelecidas para o povo de Deus. Dá seu recado ali para o povo. Eu vejo que é um texto que aponta totalmente para Cristo, né? Amém. Porque ele é o nosso refúgio, independente dos nossos erros, independente dos nossos pecados, independente de qual for a acusação, se a gente estiver refugiado nele, não existe condenação para quem está nele, porque Amém. todo o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz. Então, Amém. enquanto estivermos nele, temos refúgio. Glória a Deus. Você fez menção aqui, né, antes de a gente começar aqui, você fez menção até do Salmo 31, né? 31. Salmo 31, que vai falar, então, é um cântico daquele que estava entrando na cidade de refúgio, ou tinha Deus como seu refúgio também, né? É também aquele que diz o Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Louvado seja Deus. Você está precisando de refúgio hoje? Você está sendo incompreendido? Busque esse refúgio em Cristo. Busque uma igreja. Se é dessa igreja aqui, ore a Deus. Busque a Deus. Clame ao Senhor. Nós estamos aqui para te auxiliar. Estamos aqui para orar por você. Orar com você em todo o tempo. Que o Senhor te assista, te fortaleça e que você entenda, então, que os lugares de refúgio que este povo encontrava era muito mais que a cidade. Era um estabelecimento da própria lei que o Senhor havia estabelecido. Que isso sirva, então, para a sua vida também hoje. Deus estabelece o refúgio para você. E ele se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Amém. Deus te abençoe, fortaleça a sua vida. Se você precisa desses cuidados aqui, em nome de Jesus, lembra disso. Você está sofrendo, está angustiado, angustiada, né? Nós estamos aí começando uma retomada aí das nossas reuniões aqui, né? Um dia homens, um dia mulheres, um dia jovens, né? Então, vem para cá, na rua 9 de julho, 348, aqui no centro de Mairinque. Vem para cá, que Deus tem uma palavra para o seu coração e você vai receber um aconchego de Jesus aqui entre o povo de Cristo. Deus te abençoe. Vamos orar? Wesley, ora por nós. Senhor Deus, nós te damos graça por mais essa palavra que o Senhor falou no nosso coração. Obrigado, O Jesus. Senhor é onde nós temos refúgio, onde temos consolo, onde as nossas humilhações já não fazem mais sentido, porque o Senhor é o lugar altíssimo. Te damos graça, Senhor Deus, porque em Ti temos o socorro que precisamos. Senhor Obrigado, Deus. Senhor. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha confirmar cada vez mais aos nossos corações que em Ti temos segurança dia após dia. Em nome do Senhor Jesus, isso que peço. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor seja o refúgio bem presente na sua vida. O Santo Espírito de Deus em tudo te console e te conforte. Que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, te mostre o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Fica com essa canção aí, em nome de Jesus.